Olá, vamos iniciar mais um episódio do nosso T-Talks. Nesse terceiro episódio, eu vou receber uma amiga muito especial. Ela está na indústria farmacêutica há quase 19 anos e no universo da reprodução há mais de 12. Ela é mãe da Bela, esposa do Luciano. Eu a chamo carinhosamente de mulher polvo. Com seus múltiplos braços, ela sabe dar abraços acolhedores, mas ela também sabe enforcar quando é necessário. Ela é uma ariana de personalidade forte, teimosa, geniosa, mas é extremamente inteligente. Ela é uma inspiração para muitas pessoas ao seu redor. T-Talks, baby. É uma honra recebê-la aqui, a minha amiga Luciana Bezerra. Ah, meu amigo. Como você tá? Bem demais e feliz com a oportunidade de estar aqui contigo Obrigado. no T-Talks. É isso aí, ó, decorou. Até mesmo porque, vamos ser sinceros, com a sua facilidade de comunicação, eu já esperava Vou isso. tentar, vou tentar. Ô Lu, deixa eu te falar, em que momento você cai na reprodução? Na verdade, eu estava na indústria farmacêutica há bastante tempo, como você pontuou. Você vinha da gineco. Eu vinha da gineco, eu vim da neurologia, eu tive uma passagem por pneumologia, enfim, eu tive outras áreas terapêuticas até chegar na reprodução. Mas a minha última área antes de reprodução foi gineco. A gente se conheceu ali em 2007. Você já estava na gineco, né? Exatamente. Né? Em 2007, exatamente. você visitava. Eu trabalhava em uma clínica de saúde da mulher, eu gerenciava essa clínica e tinha pesquisa clínica. Exato. E você visitava um dos médicos, né? Exatamente. Então, ali era ginecologia. E aí, em que momento você transita ali e parte para reprodução? Como você falou, eu sou curiosa, né? Você me conhece e sabe disso. E aí, em um determinado momento, eu queria um desafio. E aí, eu busquei esse desafio. A Merck comprou a Serono. Tá. E aí, quando houve essa compra, eu tinha o desejo de ser Key Account Manager. Tá. E aí, neste momento, eu falei, tá aí, a oportunidade talvez seja essa. Só que, na verdade, eu mirei na oncologia, né? E a minha grata surpresa veio na reprodução humana. E aí eu fiz um trabalho de baixa complexidade, inclusive visitando alguns médicos que você conhece também, da ginecologia pura, essa clínica que você estava, por sinal Você também. chegou a visitar lá como reprodução? Sim, Legal. mas com baixa complexidade. Tá. Então, explicando um pouquinho para a ginecologia pura, os pilares básicos, para poder sair um pouquinho da história do citrato de clomifeno apenas. Certo. Então, com microdoses de FSH, ao invés do clomifeno tradicional, sem controle seriado de ultrassom. Bacana. Então, essa foi a minha porta de entrada. Era um projeto. E, na verdade, eu consegui converter um número interessante naquele período da ginecologia pura. E aí eu tive o convite de ir para a reprodução humana. Tá. Qual é o maior desafio na reprodução para você? Ele é um mercado muito competitivo. E como Sim. é lidar com esse mercado tão competitivo? Eu falo que você, no geral, quando você para pensar na reprodução humana, a gente está falando de um mercado muito jovem ainda, quando a gente fala de ciência. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje está na moda falar do Joey, né? Da série, né? Do filme, né? É. E assim, quando a gente para pensar na história, 46 anos não é nada. E o quanto a gente evoluiu nesse negócio, né? E a gente tem algumas questões pontuais que colocaram em foco, de forma muito acelerada, a reprodução humana. Eu brinco, né? O creme de la crema hoje, né? A ginecologia, ela é muito ampla, então você tem muitas áreas de atuação. Sim. E aí as pessoas olhavam para a reprodução humana e falavam, não, esse pessoal é um pessoal diferenciado. E aí tem até um paradigma que eu acho, né? Que assim, não, eles ganham muito dinheiro, então é ali que eu quero estar. Sim. Então, você vê aí uma nova geração se formando, uma nova geração se posicionando, até de forma bem interessante nesse mercado. Só que, como você falou, ele é muito competitivo, porque começou muitas pessoas a entrar nesse mercado e, inclusive, recentemente, toda essa questão também das verticalizações. Sim. Então,
Hoje, a reprodução ela está em voga mesmo, né? As pessoas querem saber o que é reprodução humana. Então, quando você parar para pensar, por exemplo, no mercado da reprodução humana, como ela está hoje suportando as famílias, os novos modelos de família. Sim, Não existe como pensar nos novos modelos de família sem pensar em reprodução humana. verdade. Então, como a gente pode atuar nesse mercado? Então, é um mercado dinâmico, de verdades transitórias, e onde a gente precisa estar atento a toda a movimentação. Modelo de negócio, quais são os entrantes, o que está por vir, e tentar nos antever às situações. Acho que, de forma ampla, essa história do povo, de como conseguir conduzir tudo isso, é quase como malabares. Né? É um ajuste de expectativa mútuo. Certo. Do que a gente espera do mercado e do que, na verdade, os clientes também esperam desse mercado. E a expectativa está muito voltada no que nós vamos ditando, porque a gente acaba tendo visão um pouquinho mais macro e a tendência de mercado em função até do nosso cenário macro, né? Enfim, de posicionamento mesmo. A gente vem vendo a troca de bastão das gerações, né? Acho que nos próximos 2 anos a gente tem a 4ª geração chegando para a reprodução. Acho que você acompanha, não que você esteja no mercado desde a primeira, mas você visita. Hoje você visita São Paulo, que é um dos mercados mais desejados, cobiçados, de maior volume no nosso nicho. Mas como você tem acompanhado e sentido essa troca das gerações, né? Você falou, eles estão vindo mais preparados, eles estão olhando mais o business. Sim. O olhar como business ajuda Sim. mais também no seu business. Mas você acha que a troca do bastão está sendo feita de uma forma, não vou falar correta ou incorreta, mas assim, de uma forma mais clara? Eu acho que da primeira para a segunda foi um rompante. Soltar o bastão e passar para a Claro. segunda geração. A segunda para a terceira já foi uma coisa mais de brother. Sim. E a terceira para a quarta vai ser de uma forma muito profissional, muito mais E eu estruturada. acho mais profissional e mais natural, Tá. no meu ponto de Explica. vista. Claro. O que acontece? Quando a gente para pensar na primeira geração da reprodução humana, eles foram desbravadores. Era tudo mato. Era tudo mato. E o mato era alto. Então, a gente precisava entender aquele cenário e trabalhar, inclusive, com o que a gente tinha. Sim. Então, não tem toda essa tecnologia que tem hoje, não tem um congelamento rápido como que é hoje, não existe meios como é hoje, não existia toda essa facilidade de acesso à informação, Sim, verdade. não existia, imagina um embrioscópio, onde você consegue acompanhar a evolução do seu embrião em tempo real. Não existia Experiência do paciente. Não tinha experiência do paciente. Então, eles precisavam muito entregar resultado com o que eles tinham à mão. Então, assim, eu sou extremamente lisonjeada com tudo que eles entregaram até hoje. Sim. E eu acredito que, por ser novo, tudo isso, teve da primeira geração para a segunda geração, tem um gap, né, bem maior do que a segunda para a terceira, por exemplo, ou mesmo da terceira agora para a geração que vai entrar recente, né, agora nos próximos anos. Esta primeira geração, eles tiveram que provar o porquê da reprodução. Verdade. Então, assim, eu acho que essa segunda geração primeiro queria entender. Será que isso faz sentido? Será que vale a pena eu entrar nessa seara? E teve muito nepotismo. Se a gente for Exato. analisar a árvore genealógica da reprodução, a segunda geração, ela vem muito do nepotismo. Exatamente. Da Porque terceira para a quarta criaram... são pupilos, mas não Exato. familiares. Você tem essa Exato. sensação? Tem, porque a gente também tem que entender, né? Aqui em São Paulo a gente tem alguns centros que até tem uma questão familiar, né, atrelado. Sim. A medicina mas tem a medicina isso, né? tem isso de forma geral. Sim, claro, não só na reprodução. Não só na reprodução, mas como você falou, está no mercado de São Paulo e tem um pouco, claro, mas eu não vejo tão forte como em alguns outros estados. Sim. Não sei se você consegue perceber isso, já que você tem a entrada em âmbito nacional. É diferente. É diferente o relacionamento. É diferente o modelo de cada praça. Né? Até mesmo por volume, até mesmo pela forma do dia a dia, do relacionamento mesmo. A forma de lidar. Eu acho que aqui em São Paulo a gente é muito corporate.
Exato. Eu acho que é muito interessante essa colocação, Ti, porque quando a gente para pensar em São Paulo, a gente está falando do maior mercado da reprodução humana. Exato. Não só a nível Brasil, como a nível América Você sabe Latina, quanto ele representa a nível Brasil em percentual? mais de 40%. Assim, São Paulo, Sim, São estado, Paulo, mais de estado. 40%. Ok. Isso a gente está falando do Brasil, né? E aí a Uhum. gente tem ainda uma representatividade super significante a nível América Latina e Centro. Então a gente precisa entender essa questão. Por que tem a questão do turismo médico, por exemplo? Ou mesmo o turismo de paciente, Sim. que é muito interessante a gente pegar. Porque quando a gente pega o gancho do turismo de paciente, a pergunta que eu falo para você: por que o paciente vem para São Paulo? Em contrapartida, a gente está falando de um mercado onde o paciente paga totalmente o seu tratamento, né? Sim. Não é como alguns países da Europa que Não tem tem subsídio do subsídio nem governo, convênio, né? exato. Então, a gente esbarra geralmente numa questão de custo para poder ampliar esse acesso, né? Trazer mais paciente, aumentar o número de ciclos, porque em termos de população a gente teria essa possibilidade, né? Mas chega até a ser antagônico às vezes, né? Porque diminuiu isso, tá? Isso aí não De 2020 para cá a gente teve diminuiu uma queda, não teve? esse Eu turismo. acompanhei essa. Porém, ele ainda se faz Sim. presente. Eu Principalmente em algumas vivo isso. clínicas em específico. Sim. E aí eu te pergunto, não fazemos mais ciclos porque não temos acesso, não temos subsídio, mas em contrapartida a gente tem ainda um turismo médico, né? Um turismo de paciente. Às vezes fica estranho, não fica essa situação? Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela é em âmbito corporativo. Se não puder responder, tá tudo bem, tá? Mas se você puder, eu queria entender como funciona isso na indústria. E você vem da indústria. Para você, o turismo reprodutivo, ele é legal, porque ele alimenta a sua praça, aqui em São Paulo. Se eu trago um médico, suponhamos, tá? Do Rio. E as pacientes vêm do Rio para cá. Eu tô alimentando o mercado de São Paulo. Sim. E seu colega no Rio? Como ele enxerga o turismo? Entendeu? E seu colega de Pernambuco? Né? Então, como internamente vocês fazem essa social, essa politicagem? Porque, assim, no final das contas, a companhia, a corporação, tá dentro, né? Tem ali a meta. Mas quando a gente fala por praça, é como se os pacientes da minha região estivessem indo para sua praça. E eu sei que isso não é um problema de vocês. Mas como vocês, entre colegas, enxergam esse intercâmbio? É uma boa pergunta, Ti. Mas, como você citou, a gente enxerga essa redução. A gente, inclusive, tinha um turismo internacional, que era angolana. Angola Né? era... E hoje a gente quase não enxerga mais elas aqui, né? Verdade. Então, tem uma coisa que eu falo, que a gente precisa fazer sempre o melhor, seja na posição que a gente estiver. Eu, como gestora de contas, né, como Key Account Manager, eu tento fazer o meu melhor aqui para atender da melhor forma minhas clínicas com relação à prestação de serviço, à entrega de visão de negócio, para tentar suportar mesmo eles, para que a gente possa crescer todos juntos. E eu tenho certeza que meus amigos também fazem isso nas suas regiões. Cada um faz o seu melhor. Cada um faz o seu melhor. Mas o que a gente impacta e esbarra na vontade e no desejo do ser humano? E isso a gente não tem controle. É o livre-arbítrio. É o Né? livre-arbítrio. Então, assim, o fato dele querer pegar um voo e atravessar 3 horas, 1 hora, né? Um Rio-São Paulo. Mas, assim, a gente sabe que um voo de 1 hora não é 1 hora, né? Porque você tem que chegar com 1 hora de antecedência, né? Pelo menos 1 hora de antecedência, embarque, tem todo um planejamento disso. Se ele está disposto, não adianta você querer fazer qualquer outra coisa que você não vai conseguir impedir com que esse paciente É faça. verdade. O livre-arbítrio está na mão dele e o desejo está nele. E aí a gente brinca que a reprodução humana é o quê? É o sonho do seu filho. E que preço tem esse sonho? De construção de família, né? Então, se ele idealizou que ele quer Ele vai passar pra onde com for. o Tiago, ele vai atravessar horas
né? Vai atravessar oceano, porque a gente vê casos de pessoas que vêm de fora do país. Exato. Então, Também vão. ou vão também, né? O caso, por exemplo, dos casais LGBTQIA+, que vão fazer barriga de aluguel, porque hoje no Brasil a gente tem uma lei Uma legislação que, ainda. né, ainda é um pouco inflexível em algumas Sim. questões. Então, assim, isso é o sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? Exato. Então, poxa, se eu quero ter e eu tenho o sonho de passar com o Dr. Tiago, Sim. eu vou passar com ele. Então, isso não tem controle, infelizmente. A gente entende isso. E o que você mudaria no nosso mercado hoje, Lu? É interessante, né? Eu acabo de vir de uma interação em outro. Eu ia te perguntar, quero saber, conta um pouquinho pra gente, explica aí e me conta. Eu tive uma oportunidade agora de fazer uma interação com um grupo da América Latina e Centro. E foi incrível entender o quanto a gente está evoluído em termos de reprodução humana. E eu arrisco a dizer que a gente tem uma entrega tão boa quanto alguns países que são referências Incrível. em termos internacional. E aí você vai me perguntar, Lu, mas por quê? Qual que é a diferença disso? O que vocês sentiram que você viu, né, de O diferente? que eu vi de diferente? E você citou já isso. Hoje eu vejo a reprodução humana aqui na minha região, e aí eu vejo em âmbito nacional, porque eu acompanho meus amigos, coisa e tal, que a gente vem se profissionalizando muito. Então, você tem... Claro, a gente precisa evoluir, e a gente tem muito que evoluir ainda. E aí eu acho que todos somos assim, né? Porque nós somos seres humanos e a gente está em Constante constante evolução. evolução. Exato. Mas eu acho que o ponto alto da reprodução humana hoje é que ela foi se profissionalizando. Então, ela tem indicadores, ela tem como mensurar as ações, e aí isso facilitou com que ela entendesse que eu não posso só praticar a medicina por pura paixão. Então, assim, lá atrás, quando a gente para pensar, e eu brinco isso muito com os médicos, quando eu converso, principalmente com essa geração mais jovem, quando fui escolher minha faculdade, eu sabia que eu ia encarar um pouco de exatas, um pouco de humanas, ia cair na questão de gestão, ia trabalhar a questão de um pouco de marketing, enfim, ia trabalhar algumas, várias áreas. A medicina, quando o cara decide fazer medicina, ele tem o sonho de clinicar, medicar e seguir. E não olhar como negócio. E ele não olha como negócio. O médico, agora ele está começando a entender que ele não pode só ser médico. Certíssimo. Então, eu brinco, né? Se você pensou que você ia apenas praticar a medicina, Você se enganou. você se enganou. Mas a parte boa é que eles são incansáveis. E eles querem sempre estudar, não é? Porque quem escolhe medicina tem que estudar o tempo todo, porque ele vai ter que se atualizar. E aí agora ele não vai ter que se atualizar somente na reprodução, somente na ginecologia, somente na parte clínica. Ele vai ter que se especializar em gestão de pessoas, marketing, comunicação Exato. e entender o que ele precisa fazer para poder evoluir. E aproveitando o gancho, então, já que você falou da educação continuada, o que você acha da educação continuada que a gente tem hoje na reprodução? A gente teve aí um aumento de muitos cursos de pós-graduação na área de reprodução. Eu trabalhei durante 10 anos em um dos cursos, que é referência, né? Foi referência. Mas eu vi uma crescente nos últimos 5 anos que tirou todo mundo da zona de conforto, né? Todos os que já eram consolidados, até o pioneiro de todos. Mas aí a gente viu uma crescente, e até de nomes muito bons e importantes, se aliando a grandes bandeiras, tanto de hospitais quanto de universidades, e trazendo mais cursos. Como você enxerga o que a gente tem hoje de educação continuada? Existe um dado que eu vi numa aula recente, que em 12 anos a gente vai ter mais de 100% do que a gente tem hoje de médicos. Isso é um pouco assustador, porque a gente vai trabalhar numa base
de jovens médicos. Então, esses médicos que vão chegar daqui 10, 12 anos, a gente está falando de médicos com 30, 45 anos. Então, vai ter uma mudança muito grande nesse cenário como um todo. Comportamental. E aí você vai ter que aprender a verificar como que vai ser o consumo dessas pessoas, como vai ser o modo de atendimento. E aí eu me pego pensando. Eu vi um post hoje, que acho que foi seu, inclusive, que eu me identifiquei exatamente demais. Ficou meio redundante, mas foi de propósito. Qual que é? Que você colocou da família Jetson. Ah, sim. E assim, quando Em 1962, hein? Então, e aí você para pensar, que eu achei incrível, né? E eu acho que a gente precisava disso para solucionar alguns problemas. Então, ali você fala da telefonia celular, que chegou, você fala da consulta, da telemedicina. Você fala, assim, né, pensando de uma forma rápida, que eu agora não lembro todos, mas que me chamou a atenção. 4. Mas assim, eu brinco, que eu falo que o que eu gostaria, que seria meu sonho, seria os carros que paravam na porta voando, né? Assim, a gente tiraria o trânsito. Tá aqui, ó, os Jetsons, eles previram ali, né? Eles falam que em 1962... É que eu posto pouca coisa, né? Então, pois é. Eu vi hoje, acho que o máximo. Eu quase repostei, inclusive. Tem uma cliente, a doutora Eliana Morita, que ela fala que ela deixa pra ver meus stories à noite, que ela assiste igual a novela. Que ela fala, deixa eu ver como foi a novela do Thiago hoje. Eu lembro que era o robô, o aspirador. Então, esse é muito legal. Era o robô aspirador, a teleconsulta, o celular e mais um. Mas assim, olha o que é engraçado, né, Ti? A gente olhava isso quando criança e a gente não conseguia imaginar que em tão curto espaço de tempo isso está na nossa vida. Celular, consulta online, smartwatch, videoaula, videochamada e o robô aspirador. Não, fala a verdade, é tudo que a gente vive hoje. Exato. Só não chegamos na era dos carros voadores. 1962. Então, assim, se a gente parar para pensar que em 12 anos, 10 a 12 anos, a gente vai ter uma quantidade tão grande de entrantes, sim, eu fico preocupada, porque será que vamos colapsar? Nossa, faz muito sentido, hein? Então, eu me preocupo com essa questão e fico pegando o gancho dos Jetsons. Como será essa medicina? Como vai ser? Né? A gente vai conseguir fazer uma medicina humanizada ainda, personalizada? Ou a IA vai tomar conta de muita coisa? Ou será que é a IA? Ou faremos a integração da IA, que para mim seria a perfeição dos mundos, sim, com a personalização. E que é para isso que eu acho que a IA tem que ser usada. Exato. Ela não tem que ser usada para substituir ninguém. Ela tem que ser usada como assistente. Exato. Eu tive num evento recente, e aí eles colocaram uma questão da IA que me fez muito sentido. Que nas guerras recentes, os helicópteros, na hora de resgatar os feridos, eles estavam com um médico em bordo, e aí eles precisavam primeiro preencher uma série de papeladas para depois salvar o paciente. A burocracia. A burocracia. Exato. Né? E aí eles estão em teste com uma questão de inteligência artificial, onde ele vai narrando o que ele está fazendo. Ela vai. E aí você perde ou melhor, você perde Investe, não, você né, ganha o tempo onde você iria trabalhar essa questão, salvando o paciente, que realmente é o que importa. Que é o que importa, exatamente. Então, assim, e aí para mim tá a mágica, onde você usa a inteligência artificial a seu favor e você pratica a medicina. E aí eu falo uma coisa que eu achei muito interessante. A gente volta à prática da medicina antiga. A tradicional. Olha que maluco! A de quando os Jetsons foram criados. Exato, porque daí você vai poder olhar para o paciente... Como paciente. E conversar, e entender, e sentir. E literalmente praticar a empatia. É verdade. Que é tão importante. Você acha que falta muito hoje ainda? Eu acho que a gente evoluiu muito. Eu também. Também tenho essa sensação. A gente evoluiu muito, porque a gente evoluiu na jornada do paciente. E vocês tiveram parte responsável disso, né? No episódio anterior eu recebi aqui a Cecília, do grupo Nilo Frantes, e ela fala sobre... Ela participou de um dos treinamentos que a Merck promove,
E assim, outros colegas de vocês também de mercado, outros players, também promovem uma mais científica, né? Mas vocês olharam muito para essa coisa da gestão, Sim. né? Assim, eu acompanho os 4 players, né? Mas eu vejo que a Merck investiu muito nisso, né? Principalmente nessa parceria com a Seven. E vocês levam muitos grupos, tem clientes, e assim, eu sinto isso quando eu vou atender, porque eles voltam com a cabeça, eles voltam explodindo de ideias, e fica até mais fácil de implantar. É até meu obrigado a vocês, porque quando eles têm essa conscientização, é muito mais fácil. Deles entenderem a importância de que não é frescura, é o movimento, é o game, Sim. é o novo mundo. Sim. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso é algo que a gente tá. É novo pra gente, né? Se a gente for parar para Muito. pensar. Apesar da gente já estar trabalhando há bastante tempo. Desde 18 vocês já fazem isso, não? Sim. Na verdade, a gente tem um movimento mundial, junto com algumas. Eu sabia que era mundial. A gente tem um movimento mundial em termos de reprodução humana. Então, você já ouve em congressos internacionais a questão da importância da jornada do paciente. No acolhimento. No né? acolhimento. Inclusive, tem até alguns guidelines de ASHRAE, de Verdade. SRM falando sobre isso. E aí, a gente entendeu e tentou sintetizar quais eram as dores mais latentes. E aí, a gente tentou transformar isso em algumas ferramentas para que a gente pudesse ter o paciente, que é o nosso foco final, Sim. sendo bem acolhido, para que ele possa ter um melhor atendimento possível. Então, o foco nesse momento é sempre pensando no ponto final, que é o paciente. E tem valor agregado nessa Exato. parceria. Isso é muito válido. Lu, como você enxerga o mercado hoje da reprodução e essa expectativa com promessa de crescimento, sendo que a gente acompanha o nosso mercado, dá uma crescida, dá uma barrigada. O nosso painel econômico hoje no país, independente do nosso mercado, ele não está favorável, ele está um pouco confuso. Como você enxerga, Lu? Assim, quando a gente para pensar nos últimos... vamos colocar antes de pandemia, pós-pandemia, né? Exatamente. Então, se a gente pegar 2018, 2019, a gente teve realidades muito interessantes, com um crescimento interessante na reprodução humana. E aí, 2020 foi aquele caos que todo mundo sabe. O mundo virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. Nós tivemos que aprender uma nova medicina, né? Tivemos que entender como que a gente ia Os fazer Jetsons para trabalhar. entraram na O onda Jetson porque a gente entrou teve que engolir a telemedicina. adaptou ali naquele momento, Exatamente. entendeu? Os prontuários digitais, como chama? Então, Os foi receitamentos. obrigado, Foi né? obrigado a entender. Exato. E que, porque antigamente assim, vamos fazer uma reunião online. Não, eu não gosto disso, pelo amor de Deus. Vou fazer o quê? Zoom, Teams? Nossa, para que tudo isso? Ele ia à clínica só para pegar o receituário mesmo, né? A minha receita, né? Exato. Não, agora tem aí o software todo. Tudo facilitou a Exato. nossa vida nesse sentido. Porém, a gente viveu um momento de reclusão mesmo. A gente tem que agora viver de máscara, como as pessoas vão se comunicar, enfim, foram cenários muito difíceis, foram momentos muito difíceis para todos. A gente teve que aprender a trabalhar. Inclusive, foi muito interessante esse momento. Eu não sei se você lembra que a Merck fez um projeto incrível nesse momento, quando retornou às clínicas a poder atender e clinicar, para poder suportar essa paciente, porque você sabe que cada mês, cada ano, para essa paciente, ela diminui o tempo para... Tempo é óvulo. Exatamente. Então, a gente fez o protocolo quando a paciente quando ela estava ciclando, que ela teve que interromper, a gente repunha se tivesse um teste positivo de Covid. Mas, enfim... Eu lembro muito disso. Eu acho que foi muito legal. E foi bom para estreitar a parceria pensando em business. E pensando não só no business. Mas no ser humano. Porque teve empatia no comercial. Exato. Você entendeu? Porque, vamos ser sinceros... Foi uma jogada de relacionamento, mas que tinha empatia. Porque a gente precisava dessa paciente, ela não pode perder o tempo dela para ciclar, que é o que você falou. É o marketing woman to woman. Exato. Então, assim, o que eu acho nessa história toda? Em 2021 e 2022... A gente, vamos colocar que a gente teve uma crescente interessante no mercado, mas aí eu te pergunto, será que foi uma crescente ou será que foi um reflexo de 2022 por causa da retração que a gente teve em 2022? Então, a gente precisa entender, né, quando a gente tem um ano muito bom ou um ano não tão bom,
O que fez com que isso... Qual é o reflexo Qual foi disso, o reflexo? Qual foi os motivos? Qual foi a origem disso tudo? Essa é a importância de analisar, eu acho que os dados e o cenário, não? Inclusive para poder projetar novos cenários também e entender como você pode ajudar esse cenário a melhorar. E aí a gente pegou 2023 com uma retração de mercado. E aí todo mundo fala, meu Deus, Foi o que melhorando. aconteceu, né, com essa retração desse mercado? E aí eu sempre convido eles, né, as clínicas, a fazer um cross com 2019, por exemplo. Né? Que é um era ano normal, não normal. atípico. Exato, porque a gente teve um upside, vamos colocar assim, por causa de 2020, que a gente viu a pandemia. E, por incrível que pareça, a história do home office também foi favorável, né? Porque, vamos ser sinceros, as pacientes não querem muitas vezes falar que está fazendo um tratamento, que vai ter que sair para fazer um ultrassom, coisa e tal. Claro que tudo isso está desmistificando muito, graças a Deus pela informação. Não precisa mais ter vergonha, né? Exato. Então, eu acho que tudo isso foi favorável. E aí, 2023, que a gente acreditava numa tendência de mercado de crescimento, a gente teve uma retração. E aí, poxa, e agora? O que vamos fazer? Uma retração com movimento econômico tenso. Ainda estamos vivendo em alguns questões políticas econômicas que ainda nos deixa, de uma certa forma, desconfortável. Inseguros. Né? Inseguros. E, inclusive, com taxa de natalidade em queda. Eu vi esse. Então, se a gente for parar para pensar, no último censo do IBGE, a gente não tem como fazer uma... como eu posso dizer que agora fugiu a palavra? Um comparativo, não? Não, na verdade, a gente não tem a quantidade de nascidos para repopular o país de forma adequada. Sim. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Então, a previdência privada... Na nossa... privada, ok. Mas a previdência, esquece. Eu não acredito que a gente vai conseguir se aposentar. Vai colapsar. Para mim, vai colapsar também. Porque o número de pacientes... Nascidos não acompanham o que precisa e a população está envelhecendo. Então, a gente precisa rever muitas questões aí nesse meio termo. Mas, em contrapartida, a gente precisa entender como a gente pode ajudar esse pessoal que está chegando agora, né? Esse pessoal que está em idade reprodutiva, a entender o momento dele e trabalhar o quê? Educação. Conscientização. E conscientização, eu bati muito nessa tecla com a Lígia, ex-First Group, esteve aqui, e a Cecília do Grupo Nilo Friends também estiveram aqui antes de você, nos 2 últimos episódios, e eu falei muito sobre isso, da nossa responsabilidade em ajudar a conscientização do mercado, e a gente aproveitar que a gente tem como pautar o mercado e levar de uma forma informativa e não só comercial. Exato. Você acompanhou a semana passada um movimento que a Merck fez? Ela trouxe um painel onde nós fizemos uma pesquisa de mercado. Tá. E você sabe que pesquisa de mercado não é muito comum. Então, a gente queria entender, literalmente, qual era o comportamento, né? Perfil comportamental. Exatamente. Para poder entender se essas mulheres entendem a questão da fertilidade dela, da saúde reprodutiva, se elas entendem e colocam isso como opção. O senso de urgência. O senso de urgência e como ela trabalha essa questão do planejamento familiar. Porque eu sou uma dessas pessoas que... Casa de espeto, né? Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Então, assim, quando a gente para pensar, tá bom, a grande maioria das mulheres, pelo menos no meu meio, elas deixam para engravidar de forma tardia, e isso é notório em termos mundial. A gente tem isso, se a gente pega o Smart, se a gente pega alguns outros informativos, inclusive esse último censo também comprova que a gente está pensando na maternidade muito tardia. E aí é muito engraçado, porque você para conversar com pessoas extremamente inteligentes e elas falam assim, não, mas a saúde, a saúde evoluiu, a medicina evoluiu, agora, né? Porque existe algumas questões de desserviço de informação, de mídia de massa,
E a gente precisa desmistificar muita coisa. Então, a gente foi tentar entender isso com esse estudo. E a gente trouxe algumas informações de muita relevância. E aí gerou um conteúdo de extremo impacto em vários canais de comunicação. Acompanhei. E foi muito bacana. Então, assim, eu acho que... Veículos interessantes, inclusive, Exato. né? Da grande massa mesmo. Exato. E com profissionais muito, muito interessantes também. Sim, e então, assim, eu acho que, pensando no mercado, em termos de crescimento, a gente precisa não só pensar... Lógico, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente... trabalha em empresas e a gente vive no mundo capitalista. Exatamente. Mas a gente precisa educar. E aí você precisa, como paciente, entender se você quer ter filhos, se você quer ter o segundo filho para poder fazer esse planejamento, que foi o caso que eu citei, que Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, porque né, eu tenho uma filha só, como você citou, e eu, às vezes, em alguns momentos, pensei, poxa, eu podia ter tido o segundo. Mas eu me vejo... vamos colocar... O tempo passou. O tempo passou. E aí, o que a gente faz? Será que agora é o momento? Acho que já passou. Tá. Né? Mas eu não quero que as pessoas passem por esse questionamento. Exatamente. Então, que tem o poder da escolha. Exato. E não da dúvida. Inclusive, se você não quer ser mãe. E tá tudo bem. Porque se você também não quer ser mãe, tá tudo bem, gente. Mas... se você mudar de ideia... Exato. Sabe que eu brinco com alguns amigos? Eu falo o seguinte... Quando a gente compra um carro. Tudo bem que a geração atual não gosta muito de comprar carro, tem outra vibe, né? Mas, enfim, vou colocar dessa forma. Quando a gente compra um carro, a gente, praticamente, quase toda a população brasileira, ou 80%, vamos colocar assim, compra um carro e faz um seguro, não é isso? Exatamente, sim. Até pela nossa... perigo, tudo. Enfim, né? é isso. Eu comparo a preservação social, por exemplo... como seguro do carro. Sim. Você vai usar? Talvez não. Talvez eu nem queira usar. E assim como a franquia do seguro, ela atende até um valor. Exato. Não é garantia de que todos os acidentes serão cobertos. Exato. Não é garantia de que tudo que você congelou... Não é garantia de gestação. Exatamente. Porque a gente está falando de uma área terapêutica que não é exata. Sim. Não é, fiz um ciclo, vou ter um bebê. Tive 10 óvulos, vou ter 10 filhos. Não existe isso, infelizmente. Mas essa é uma forma, eu acho, da gente impulsionar o nosso mercado, trabalhando conscientização e acolhimento. E como a gente vê 2025? É claro, também com uma expectativa, já que a gente teve um 2024 de crescente. Eu estou falando de forma... mercadológica. Sim, eu estou falando de todos os players. Mas qual que é o nosso papel como indústria farmacêutica? E aí eu estou falando com todos os players não envolvidos. só a Merck, né? Que a gente precisa trabalhar a conscientização. Muito, muito, muito. E aí nós do marketing precisamos de vocês como aliados. E a gente precisa... Eu acho que é uma troca. É um trabalho colaborativo. Porque você sabe que das nossas limitações por ser indústria farmacêutica, a gente não pode fazer a comunicação de forma direta. Exato. E a gente precisa entender que a gente tem uma mudança de comportamento. A gente tem um nicho aí, pouca comunicação e essa nova geração é desprendida, né? Então, elas não... Né? Hoje, nesse momento, eles falam que não querem. Um número grande, inclusive, não ter filhos. Como não ter carro, como não ter uma casa própria. Porque no passado, como que era? A casa própria, o carro, e aí era quase que uma garantia de sucesso de vida, não é? Mas, Lu, você sabe o que eu acho? Que esse ponto é um pouco delicado, sabe por quê? Porque é igual quando a gente faz tatuagem na adolescência. Sim, eu concordo. Ela era o máximo. Aí passa um tempo e você fala, nossa, eu teria feito? Eu acho que a mesma coisa é a decisão. Hoje, talvez, eu não quero ser pai. Aí passa daqui 10 anos, você amadurece, o seu círculo de amigos e de convivência muda. Você fala, nossa, eu queria ser pai. E aí você não tem. Exato. Eu não congelei. A mulher não congelou. Então, assim, é complicado. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Existem os bancos de óvulo, banco de sêmen e tudo mais, mas eu acho que o que você puder programar, eu acho que tudo na vida é planejamento, assim como no trabalho, ajuda. Eu concordo com você totalmente. Por isso que eu falo. Como você bem pontuou, não é garantia, não é garantia. Mentira, exato. Eu posso
ter a oportunidade da tentativa? Posso. Se eu posso, por que eu não vou tentar? E não é caro, se você for ver. Não. Eu acho que assim, o tratamento em si hoje, ele ainda tem suas barreiras, mas a manutenção desse congelamento, gente, Exato. né? Eu acho que cabe dentro de um planejamento, se você quer constituir aí o seu formato de família, né? O seu estilo de família. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal, Qual que é? Ti, que hoje muitas empresas colocam como benefício corporativo. E aí, se você tem um benefício corporativo, o que te impede? Porque não é o financeiro mais. Exato. Aí agora é você com a sua atitude, o seu livre-arbítrio. Por isso que daí eu volto na tecla conscientização e awareness. E aí, eu comentei até isso no episódio anterior, que eu tive uma reunião com uma funcionária de uma multinacional, nós estávamos negociando um software. E ela falou, esse negócio de reprodução, você sabe que onde eu trabalho, a gente tem como benefício o congelamento. Uma vez eles mandaram um e-mail pra gente falando que a gente tinha direito, mas nunca mais tocaram nesse assunto assim. É um assunto que assim, olha, a gente tem de benefício. Mas, gente, tem que ficar batendo na tecla, sabe? Tem que ficar lembrando as pessoas. É isso. Acho que de tempos em tempos, né? Tem que fazer as ações. A gente fez um trabalho muito bacana no mês da conscientização da O nosso junho laranja, né? Exato. E porque nós temos o nosso benefício corporativo e a gente trabalhou quase o mês todo Lembrando as pessoas, ó. trabalho informativo, não só com questões de congelamento social, mas também com congelamento, por exemplo, oncológico, então com as várias vertentes que envolve a preservação, para que a gente possa criar conscientização. Sim. Então, eu acho que quando a gente parar para pensar em toda evolução, em todo mundo, em todas as áreas, ela vem sempre atrelada ao conhecimento depois. Sim. Então, acho que é isso. Lu, sei que você é uma apaixonada por marketing. Muito. E eu amo conversar de você com isso, você sabe. O pouco tempo que nos resta nessa correria da vida, quando a gente se encontra. Quando conseguimos, pelos corredores da vida. O que é marketing? Ser entendido da melhor forma e fazer o maior alcance da sua comunicação. O que não é marketing? Você acreditar que o marketing se resume a uma única estratégia. Então, quando a gente para pensar, a gente vive um mundo onde as redes sociais têm uma grande força, mas a gente que conhece um pouco mais do marketing, a gente entende que, claro, a gente tem que usar a rede social, porque ela é ótima e uma excelente ferramenta. Só que é muito engraçado, né? Eu tenho vários clientes com vários perfis de forma diferente. E alguns eles colocam assim, não, eu não vou seguir dessa forma, porque isso eu não tenho essa skill, né? Primeiro que eu falo que soft skill se treina, né? Se adquire. Você não precisa... Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, assim, né? Síndrome de Gabriela. Exato, a gente não precisa ter isso. Porém, o marketing não é só, né? E aí engana-se quem pensa que quem tem sucesso porque tem uma comunicação extremamente inteligente e feliz na rede social, que ele não tem um Google, um Google Ads trabalhado, que ele não trabalha... Outras estratégias. Outras estratégias. Então, assim, o que a gente precisa? Entender que o marketing, ele não é a bala de prata, ele não é um único tiro, né? Ele precisa ter base sustentável e uma régua de ação a longo prazo, né? Não adianta você falar, hoje eu vou contratar a melhor agência de marketing do mundo, e eu escuto muito isso. Lu, cancelei meu contrato. Você cancelou seu contrato? Por quê? Porque eu não senti nenhuma melhora. Tive resultado. E aí, não tive crescimento de seguidor, não tive aumento de consultas, não tive... E aí, a gente que entende um pouquinho da linguagem, né? Porque daí a gente para pensar, leads não é conversão, como você fez esse controle, qual foi a forma de você usou para comunicação. O que você comunicou. O que você comunicou. Então, tem tantas variáveis nesse meio que é até um pouco assustador, né? A gente acreditar que eles possam entender que o marketing é uma ação única, né? A culpa é sempre do marketing?
Olha que eu escuto bastante isso. Eu sei, por isso a pergunta. Eu escuto essa, escuto também. Eu acho que você deve ter escutado isso também várias vezes. Qual é? É, qual é o valor que eu devo investir? Exatamente. E isso é muito caro. Sempre, né? Então é muito interessante. Tudo é também. caro, né? Ó, eu vou te fazer então 2 perguntas em uma, tá? A culpa é sempre do marketing e a responsabilidade de vender é do marketing? Na verdade, a responsabilidade de vender é do profissional que está na frente do paciente, porque o momento ímpar está ali, naquele momento, junto com o seu time, que tem que ter um alinhamento de Comercial. expectativa e comercial. Eu brinco que as pessoas não gostam de usar a palavra comercial. Parece uma ofensa dentro da medicina, né? Parece. Porque eu não posso vender. Como eu vou vender? Só que assim, eu não sei como... Eu acho que você vê da mesma forma que eu. A gente vende o tempo todo. Sendo vendedor ou não. Na vida, Sim. a gente vende o tempo todo. A gente vende um projeto que a gente acredita e a gente quer que ele vá para frente. Sim. A gente vende um tratamento, porque a pessoa está lá em busca de... A gente vende uma medicação, a gente vende o tempo todo. Nós somos vendedores. Nós somos né? vendedores. Exato. Então, assim, e outra, é uma das profissões mais antigas, Do mundo. né? Então, assim, a culpa não é do marketing. A venda não está atrelada unicamente ao marketing. O marketing é uma estratégia Exato. atrelada. Eu sempre coloco aquilo, uma dica de podcast e eu trago uma menção. Mas eu sei que você é uma mulher de muita fé, Sim. não é? Você é uma mulher de muita fé. Então eu separei, na verdade, ao invés de um podcast, um trecho, uma música, que eu não sei se você conhece. Eu te mandei no WhatsApp, depois você escuta, num momento bem tranquilo pra você, que chama Nunca Igual, que é da Cristo Alegria. E aí depois você escuta e me conta. Eu vou deixar o QR Code aqui pro pessoal, para eles acompanharem essa música, porque é uma música muito gostosa. Sim, E linda. que ela traz uma paz. Sim, Tá? sim. Linda, obrigada. E eu sempre trago uma frase, que é o nosso quadro Pensa Comigo, que é: antes de você perceber que foi um livramento, vai doer muito. Ah, certeza. Sempre vai. E, na verdade, você para pensar. Às vezes você não consegue entender naquele momento. E você pensa, como tudo isso é injusto. Eu faço aqui, estou entregando o meu melhor. Mas aquilo foi livramento. Foi. E você vai chegar ainda muito além. Exato. E a gente conversa muito sobre isso. Muito. E eu acredito muito nisso. E eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Sim, E eu acho sempre que o melhor está por vir. sempre. Eu sempre converso com algumas pessoas e eu não falo que é pro podcast, mas eu sempre tento tirar como as pessoas te enxergam em uma palavra. E eu escolhi que essa vez eu ia falar a sua palavra. Que chique. Te acho competitiva, mas não de um jeito ruim. É uma competição saudável. Sabe por quê? Porque você é ética. Obrigada. Sacou? Então, o competitivo é de um lado bom. É uma competição saudável, assim, do vamos vencer. É isso. E eu sempre dou um livro de presente pra quem vem aqui. E eu acho esse Essa livro parte eu não sua sabia. cara. E eu já perguntei. Não é? Que é o seguinte: como grandes líderes inspiram as pessoas e as suas equipes de como agir. E ele chama Comece pelo Porquê. Posso te falar quem me deu um livro desse de presente? Quem? É uma pessoa que eu gosto muito, você também gosta muito, que é a Natália. E aí, esse livro é muito legal, porque ele não tem figurinhas, tá, amor? Ele Sensacional. E assim, você vai refletir nele, ele é muito legal. Então, comece pelo porquê, porque isso é a vida. É verdade. Porque eu vou fazer isso, porque. E quando ela me deu, foi num momento muito delicado. Eu tava passando e me ajudou muito. Então, quero te dar ele de presente. Ah, muito Aqui. obrigada, Ti. E te agradecer. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra gente finalizar. Olha, eu vou começar falando que eu adorei o livro. E o porquê é forte, né? Por quê? E eu brinco que é o seguinte, quando você vira e fala, quando te perguntam 5 vezes o porquê, e você consegue responder 5 vezes com eficácia, ou seja, com foco, com direcionamento, os 5 porquê é porque realmente aquilo faz sentido. Sim. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem que acredite sempre em você, acredite sempre no seu potencial, inclusive para você isso. Sim. No tamanho que você se enxergue, porque a gente tem uma mania muito grande, e aí eu acho que esse é o ditado para todos. A gente tem uma mania muito grande de se cobrar.
Autocobrança. Se cobrar. Então, assim, e eu acho que o nosso maior vilão somos nós mesmos. Sim. Só que a gente não nos agradece, não fazemos carinho na mesma proporção. E eu sou uma prova viva disso, porque eu faço isso com muita frequência. Então, se eu pudesse deixar, apesar de não conseguir praticar, é que pelo menos faça essa balança. Tá. Se acaricie da forma que você Se se cobra. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado, viu, minha amiga? De verdade, você tinha que bem. E obrigado a você que ficou até aqui. Isso é tudo. G Talks, baby.